momento, né, que foi essa virada de chave na carreira artística em você largar o forró, que estava em ascensão, você estava fazendo sucesso, todo mundo, né, gostava muito de ouvir o Júnior Ribeiro cantando forró, agitando nos palcos e tudo mais, colocando o povo para dançar, e de repente você fala, não, não é mais isso que eu quero, agora, agora eu sinto outra coisa, né, o que eu sinto, a vontade que eu sinto é outra, é diferente. Quando foi que aconteceu isso na vida do Júnior Ribeiro? Foi uma transição, assim, eu costumo dizer que Deus tem um processo, por muitas vezes, parece ser instantâneo, mas não é. Não é como um miojo, sabe? As coisas acontecem gradualmente e vão, assim, chegando a um ponto no qual o Senhor vai te aprimorando. Eu estava ali na banda, no Trio Chaparraus, nessa época. Nós estávamos em Brasília, fazendo um show na cidade, precisamente na cidade de Samambaia. E aí, quando eu entrei dentro do ônibus da banda, eu, eu senti algo diferente. Uma voz falou ao meu coração, sabe, algo que vem de dentro para fora, dizendo assim: quem é você? Esse momento, assim, foi algo assim, para mim foi terrível. Por quê? Porque eu senti medo, eu senti temor, porque eu não sabia de onde estava vindo aquela voz. E eu confesso a você que naquele momento ali eu estava no uso de álcool, eu já estava embriagado, porque nos shows, quem conhece no mundo secular, nos shows, a gente bebe e se diverte junto com o povo mesmo, sabe? Acaba sendo normal isso, Acaba né? sendo normal. E aí eu estava ali, entrei dentro do ônibus, aquela empolgação toda, ainda naquele êxtase, né? Depois de ter feito o show ali. E aí uma voz falou para mim, uma voz de grande tremor aconteceu e me falou: quem é você? E aí eu fui até a frente do ônibus, na altura o nosso motorista era o Papada. Aí eu falei: Nenê, quem, quem, quem me chamou aí? Alguém me chamou aí? Você ouviu aí? Ele falou: Ô Nenê, ele sempre falava assim: Nenê, vai dormir, Nenê? Está cansado? Porque nós estávamos na GO 060, né, que é aquela BR ali no estado de Goiás, que nós iríamos voltar para Goiânia, onde nós estávamos hospedados ali. E, e não chegar no hotel, sabe, Gilson, eu não consegui dormir aquela noite. Ficou aquele incômodo. Ficou aquele incômodo, porque aí depois eu comecei a entender, aí o Senhor falou comigo de uma forma mais específica, porque enquanto eu estava aqui em São Mateus, ali com a minha esposa já caminhava na igreja, ali na terceira igreja batista, naquela altura, e aí, e aqui eu ia com ela nos cultos, e aqui eu levantava a minha mão, e aqui eu adorava Jesus, e lá eu não fazia nada daquilo que eu fazia aqui. Ou seja, lá eu era uma pessoa e aqui eu era outra, o humor doble, dupla personalidade, e aí foi quando Deus quis um concerto para comigo, e aí eu entendi. Eu cheguei na manhã seguinte, no café da manhã, eu não tinha pregado o olho na capela, como nós falamos, né? E aí eu cheguei para Leléu, Leléu. Tecladista. E aí Leléu, no caso ali, era quem é o responsável pela banda. E aí eu falei: Leléu, eu tô saindo. Parei. Para mim não dá mais. Uhum. Só que aí, sabe quando o homem já está descredibilizado? A palavra dele é a mesma coisa que as fezes de um gato. Não. Aí falou: Juninho, deixa pra lá, faz da ideia que o Juninho tá falando. Só que eu tava mesmo decidido e assim eu fiz, né? Aí aquela altura eu saí da banda, mas você sabe como é que é. Como eu disse, o processo ele é longo, é demorado. E aí eu saí da banda, fiquei um tempo parado, e aí eu falei pro Senhor: Senhor, eu não sei fazer outra coisa, a não sei cantar. Eu não sei fazer outra coisa a não ser cantar. Uhum. E aí eu acabei que voltando. Aí eu montei um projeto para mim, para mim ficar por aqui mesmo, né? Aí foi Júnior Ribeiro, o cantor do vozeirão. Viajamos demais e aí a coisa começou a esquentar de novo. Aí em Minas Gerais a música começou a tocar e até a música que hoje o Dan Rocha aí, né, se projetou aí
no cenário aí foi as canções do meu projeto. Júnior Ribeiro, cantor do vozeirão, foi a música Tome Tome, que você já deve ter Sim. tocado aí, e outras músicas mais. Ele gravou desse projeto meu. E que bom, né? Que bom que serviu para ele poder, né, dar esse alavancada aí. E aí o que acontece? Mas só que Deus falava sempre comigo, sabe, Gilson? Falando assim, eu não te chamei para isso. E aí não teve jeito. E aí eu sofri um acidente, como você sabe disso. Uhum. Nós estávamos voltando ali no aeroporto, eu fui buscar a minha sogra, que chegava há pouco lá de Salvador. Ela estava morando, na verdade, ali na região metropolitana ali, ela estava em Camaçari, né? E ela chegou no aeroporto, eu fui buscá-la, só que eu tinha ido, logo após ter feito um show, que eu tinha feito um show aqui em Linhares, no lugar precisamente, Chapadão das Palminhas. E aí eu fui direto de lá, Cansado. cansado, e aí fui lá buscá-la no aeroporto, com toda a minha família ali no carro, e aí cheguei em casa, deixei os instrumentos, voltei para Vitória. Pensa, que empreitada. E aí, chegando no meio do caminho, voltando ali em Fundão, eu recebi uma fechada num caminhão, e aí nós giramos na pista e nós batemos ali, e aí minha filha era muito novinha, minha filha a Júlia era muito criancinha, as vestes dela estavam todas ensanguentadas, sabe, Uhum. Gilson? É que como toda espagida assim de sangue, e eu pensei que ela tinha morrido. E aí, cara, eu te disse que eu ia me emocionar, porque é muito forte, cara. Porque um dia antes, Deus tinha me colocado um sonho dizendo assim que Ele estava me dando uma nova chance. Sabe? Uma nova chance, uma nova oportunidade para que aquela palavra que Ele tinha falado para mim lá, de quem é você, e Ele queria mudar minha história, eu ainda não tinha entendido, eu voltei a fazer as mesmas coisas. Porque Deus não me queria mais cantando mais canções assim para animar o povo ali naquela diversão no qual é momentânea, que gera bebedeira, porque na verdade aquilo ali é muito transitório, passageiro, e eu acabava me envolvendo em tudo isso também, sabe? Se fosse alguém que fosse lá só para trabalhar, não, eu me envolvia em tudo, então estava acabando comigo, acabando com a minha família, entristecendo a minha esposa, entristecendo todos aqueles que me amam, sabe? E minha esposa fez uma carta, cara, pedindo para Deus por que que Deus afastava todos aqueles que ela amava dela, o pai, e agora o meu esposo. Senhor, por favor, muda aí. E aí foi essa carta que fez com que Deus falasse comigo aquele dia, quem é você. Porque minha esposa tem a, a mania, né, ou seja, assim, até o costume de escrever num diário e colocar as orações dela e a data, a hora. E aí, quando eu peguei ali aquele caderno para eu fazer as minhas composições pela madrugada, eu fico louco em casa caçando um papel, caçando um negócio, e de repente eu abro o diário, tá lá A carta. a carta. Aquilo ali foi que mudou minha história, sabe? O acidente aconteceu, eu parei de cantar, fiquei um tempo estacionado, e aquela carta mudou toda a minha história. Deus me fez lembrar tudo. E aí eu comecei a trabalhar com minha sogra no restaurante, ela tinha um restaurante aqui, no próximo à Pizza Bela. E aí eu vejo que Deus usa assim todas as pessoas e todo mundo que está ao seu redor nos detalhes, sabe? E a minha sogra ali nos dando oportunidade, ela tinha montado esse restaurante, eu trabalhava ali cortando as verduras, acordava bem cedo, cortava as verduras, colocava ali a mochilinha, a marmitex, as marmitex para ir fazendo as entregas. E até que teve um dia que eu ali orando, e foi o tempo que eu mais me aproximei do Senhor, sabe? E todo mundo que chegava no restaurante ali falava assim, mas esse, não, o Juninho, aquele cara, O cantor? aquele cantor? É, aquele cantor e tal. Rapaz, esse cara não é aquele cantor, cantava no Chapa House e tudo mais. Então, entrou no lugar do Carlinhos, aquele cara não é ele e tal. Aí, minha sogra, é ele mesmo. Agora não quer cantar mais não. Agora ele tá com esse negócio de crente, aí tá aí agora. Tá aí comendo o que sobra do bandejeiro. E é muito forte, né? É muito forte. Aquilo toca, né? Toca fundo no coração. Só que aí, Gilson, aí vem uma palavra. A palavra foi essa. Quando os 4 amigos levaram aquele coxo até Jesus, o próprio homem coxo ele não tinha tanta fé quanto aqueles 4 amigos.
aqueles 4 amigos tinham tanta fé, mas tanta fé, que foram capazes de criar uma engenharia para descer um homem de um telhado, eu fico imaginando, para colocar aos pés de Jesus. Presta atenção. E aí Jesus diz assim: seus pecados estão perdoados. E aquele homem já está liberado. Toda aquela engenharia foi para aquele homem ser perdoado dos teus pecados. Eu já estava perdoado dos meus pecados. Porque ali eu estava buscando redenção. E aí, de repente, começaram a razoar, ou seja, falar em pensamento. Quem é esse que acha que pode perdoar pecados? Talvez minha sogra não entenda isso, mas ela foi usada por Deus, para Deus poder manifestar o que ele manifestou hoje sobre a minha vida. Porque após aqueles homens arrazoar, Deus falou assim: o que é mais fácil? Fazer o Juninho sair do trio Chaparrabos ou exaltar o nome dele sobre a terra? Por conta do meu poder que está sobre a vida dele. Porque eu é quem tirei ele para esse propósito. E eu entendo isso. Aquele homem falou assim: então, ei, pega a tua cama e anda e volta para casa, vai para casa, liberou aquele homem. Foi assim que Deus falou para mim também. Chegou o dia de eu exaltar seu nome sobre as terras, sobre toda a terra. Quando Deus quer mudar a vida de um filho seu, ele vai fazer isso. Ele vai despir, né? Despir de todas as vaidades, né? Então, quando você recebe essa voz, quem é você? Eu entendo o seguinte: quem é você? Quem você acha que é? Esse famoso, esse artista, esse cara que brilha nos palcos, É que isso. dança, que rebola, Isso. que agita. Quem você pensa que é? Exatamente Então, isso. até despir de toda essa vaidade, até despir, né, de todo esse meu eu, né, que a gente sente, né, que está realmente um cara, um famoso, e aí tem toda aquela vaidade das pessoas que querem tirar foto, fazer um vídeo, tem o assédio da mulherada, tem tudo isso. É verdade, é Tudo verdade. isso que envolve. É verdade isso. E aí Deus foi só criando, né, em mim cada vez mais resiliência e entender os propósitos dele, sabe? E aí ele me fez eu voltar a entender por que ele tinha me tirado e para que ele tinha me tirado. Porque eu falei: mas Deus, o que é que eu vou fazer? Eu só sei cantar. Eu só sei cantar. Eu sempre disse isso para Deus. E aí Deus mudou minha história. Deus falou assim: será que você só sabe cantar? Me fez eu procurar um ponto nessa rua e eu procurei um pontinho pequenininho ali, nessa mesma avenida que nós estamos aqui, Mateus Cunha. Era uma lavanderia, era bem pequenininho, eu acho que era 3x4 ou 3x3, não sei. E só tinha um banheirinho ali, e aí eu falei: eu vou começar a fazer manutenção de instrumentos musicais. E aí, chegando lá, eu ia acertar com o proprietário, falei assim: olha, e eu não tinha um centavo just para pagar aluguel. Ele me cobrou, parece que foi 750 de um aluguel, né, nesse pontinho, né? E aí eu não tinha. Aí eu tô descendo aquela avenida, de repente, a porta faz assim, chá, se abre. Aí quem era? Era o Diego. Diego era um grande amigo, assim, de longas datas, que ele... Aí na hora que ele me viu, ele falou: Júnior, e aí, como é que você tá? Tudo bem? E aí, tá cantando? Como é que tá? E aí, tá viajando muito e tal? Tem tempo que eu não te vejo. Aí eu falei assim: não, cara, agora eu sou cristão, eu me converti a Jesus Cristo e agora eu tô na igreja. Aí de vez em quando aí eu tô aí cantando, né? Louvando e tal. Aí ele disse assim: mas e aí, cara, vai fazer só isso mesmo? Parou de vez de cantar? Eu falei assim: cantando eu tô, né? Mas agora eu vou abrir uma lojinha, cara, de instrumentos musicais, assim, pra consertar, aí tal. Aí ele falou bem assim. Aí eu até olhei aqui um pontinho aqui em cima aqui e tal. Aí ele falou assim: esse aqui não te serve, não? Então que ele tinha aquela porta, aquele barulho já. Era abrindo ponto. Era ele abrindo a porta. Aquele ponto que eu tô até hoje. Uhum. Aí eu falei assim: não, rapaz, isso aqui não dá pra mim, não. Isso aqui é muito grande, rapaz. Eu não tenho condição de pagar isso aqui. Eu não tinha condição de pagar os 750. 750. Você tá entendendo? Gente, vocês estão entendendo qual é a situação? Um homem que tinha independência financeira, não tinha problema financeiro. Agora não tinha 750 para pagar aluguel. Olha como é que Deus faz. E aí, e aí esse cara falou assim, um dia que falou assim comigo: toma a chave, no dia que você puder pagar um aluguel, você paga. Começa, só começa. Ô Gilson,
Ainda era por tardezinha. Quando nós acabamos de conversar, já estava quase que anoitecendo. Rapaz, aí eu tentando, não tinha luz no lugar, e eu já liguei para minha mulher todo feliz, pulando, saltitando. E eu tinha perdido assim o prazer de celebrar as pequenas coisas, sabe? Uhum. Deus me fez voltar nisso, celebrar as pequenas coisas. Acendeu a chama. Acendeu a chama. E aí, aquele trem tudo escuro, eu alumiava com o celular e lavando aquele ponto. Aquele ponto ali foi o ponto onde no passado tinha assassinado aquele policial Sodré, sabe? Lembro. Aí tinha aquele estigma que nada dava certo ali. Só que eu entendi que quando chega a luz, as trevas têm que dissipar. Hoje nós já estamos ali celebrando mais de 10 anos com a loja consolidada, trato feito, instrumentos musicais, e Deus, assim, mudou. E aí Deus me fez ali viver, ali agora minha casa é sustentada por essa empresa, sabe? Deus me colocou uma empresa nas minhas mãos, uma empresa de sucesso, e me fez entender que se eu priorizar o reino dele e a justiça, todas as coisas me serão acrescentadas. E eu vivo debaixo dessa palavra. E Deus foi acrescentando a cada dia as coisas e fazendo, fazendo e fazendo. Me fez criar intimidade ainda mais com ele, para que hoje eu pudesse ser essa voz que ele quer enviar para as nações, ser essa voz que o céu envia, sabe? E por isso que eu entendo que eu não estou num lugar de paraquedas, assim, o selo que é chamado a voz que Deus envia, a voz que Deus envia, que é Siloé, é porque Deus realmente confirmou meu coração. É isso mesmo, filho. Que testemunho. É forte.